com Fantástico, eu sou a Jaque, sou escritora e artista, e hoje eu vou dar sequência daquele vídeo que eu fiz sobre as raízes do conto fantástico, do conto maravilhoso, que é baseado nesse livro aqui do Vladimir Prop. No primeiro vídeo eu falei sobre o início do conto e sobre algumas características básicas ali do conto fantástico. E aí a gente dá seguimento aqui falando a sequência da composição do conto, segundo o autor. E ele deu o nome a esse... Eu tô fazendo esses vídeos, esse vídeo por partes, porque o livro ele é muito denso, porque ele fez ali uma análise bem crítica e bem detalhada do folclore, mais especificamente o folclore russo, né, porque ele é daquela região. E então ia ficar muito resumido, muito rápido se eu falasse do livro inteiro de uma forma geral. E eu também estou lendo ele por partes, porque eu estou usando ele nos meus estudos sobre a literatura fantástica. E aí eu vou trazer aqui essa segunda parte, que fala da sequência do livro, aliás, da sequência da construção do conto fantástico. E nessa sequência ele fala que se trata da obtenção do recurso mágico. E aqui no caso, para ter esse recurso mágico, o herói da história vai contar ali com a ajuda de um doador, e esse doador ele vai ser ali o cânone do conto, porque ele é uma peça essencial para que o herói consiga concluir a jornada dele. Esse doador, esse cânone ali do conto, é representado no folclore russo pela Baba Yaga, que pra gente aqui no ocidente é aquela bruxa, é aquela fada, aquele ser da floresta, aquele ser místico que vai dar ali o recurso mágico pro herói. E nos contos baseados ali no folclore russo, essa Baba Yaga ela é representada por uma senhora velha, geralmente, né, por uma senhora velha, que tem contato direto ali com os animais. Ela é tipo uma deusa, uma senhora dos animais da floresta. E esse capítulo ele é denominado ali como a Floresta Encantada, porque é a característica básica ali que o autor fala do conto fantástico é que depois que tem o início ali, que o herói vai sair de onde ele estava, do cárcere que ele estava, do lugar onde ele estava para enfrentar ali a jornada dele, ele vai ter que passar pela Floresta Encantada, e essa floresta ela tem um significado característico em todos os contos fantásticos. Mesmo quando não é exatamente uma floresta, existe ali um cenário que é representado ali como essa floresta encantada, para que o herói consiga conquistar esse recurso mágico, que é a única coisa que vai fazer com que ele conclua a jornada dele. E ali no livro o autor ele lista 3 tipos de Baba Yaga. A primeira delas seria a doadora, que vai ser aquela pessoa, aquela personagem que vai literalmente conceder ali presentes ao herói, seja uma arma, seja um objeto mágico, seja ali alguma coisa para que ele aguente a jornada. Então é aquela senhora que vai aparecer ali, né, no meio do caminho para entregar esse presente, que vai ser uma peça que o herói vai usar ou para aguentar ali a jornada dele, que é uma jornada muito difícil, ou uma arma que ele vai usar ali contra um inimigo, um possível inimigo ali no caminho. E ela vai ser essa doadora, essa personagem de ajuda ali, para fornecer uma ajuda pro herói. O segundo tipo de Baba Yaga seria a raptora, que ela vai, no caso ali, provocar a fuga do herói, a fuga e a salvação do herói. Quando ela não aparece ali, literalmente raptando esse herói, seja ele uma criança, um príncipe, uma princesa, ela vai aparecer ali como sendo a responsável para provocar a fuga desse herói. No caso, o herói está num lugar ali que não é apropriado para ele, que é um lugar perigoso, que é um lugar que vai causar algum tipo de mal para ele. Ela aparece, a aparição dela faz com que o herói fuja daquele lugar,
e é isso que causa a salvação dele. Então, nesse momento, ou ela raptando para tirar ele daquele local, ou ela simplesmente aparecendo e provocando essa fuga, é o que vai garantir a salvação do herói durante a jornada. O terceiro tipo de Baba Yaga seria a guerreira, e essa guerreira ela vai entrar ali na casa do herói, ou naquele local onde ele está sendo mantido ali, preso, que eu falei no outro vídeo lá, depois vocês entram para entender o que eu tô falando de ficar preso. Mas ela vai entrar nesse local onde ele está e vai literalmente libertar ele. No caso ali pode ser o castelo onde ele está, que ele não pode sair, pode ser um cárcere mesmo, pode ser que ele seja cativeiro, e ela vai aparecer ali como a salvadora, como uma guerreira que vai libertar o herói desse cativeiro, desse local. Em seguida, o autor vem falar aqui a relação do conto ali, dessa jornada do herói, como um rito de iniciação. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, que os contos fantásticos, os contos maravilhosos, eles vão ser baseados ali, geralmente, nesse rito de iniciação, de maturidade, aquela coisa das crianças se tornarem adultas dentro daquela cultura. E a Baba Yaga aqui vai ter vai representar, vai ter um significado aqui de morte para esses personagens, nesse contexto de rito de iniciação. Porque no caso ali, a puberdade é que vai dar ali a iniciação do herói, a partir do momento que aquela criança entra na puberdade, ela já começa ali, ela já é submetida a esse rito de passagem, que é o que é a jornada para ele se tornar ali um adulto, um guerreiro, uma mulher, uma mãe, uma líder, para achar ali a função desse novo adulto, desse novo guerreiro ali dentro dessa cultura e desempenhar esse papel posteriormente. E aí é que entra a floresta em si, né? A floresta encantada. Que aí o herói ele vai ser submetido ali a uma tarefa, uma prova, ou várias provas, dependendo ali da história, do conto, do tipo de folclore no qual ele está sendo baseado. E aí esse rito, essas provas vão se passar dentro da floresta, que aí no caso ela é representada normalmente como sendo uma floresta densa, escura e misteriosa. E tudo isso é para representar o tamanho do obstáculo que aquelas crianças vão ter que passar para se provarem e se tornarem adultos. E logo em seguida ali o autor vem descrevendo várias características dessa floresta. Que aí no caso o herói vai encontrar ali o que ele chama de uma isbá, que seria uma casa, um refúgio ali, que é representada ali sobre patas de galinha. O autor fala que normalmente é representada ali com alguns traços animais, para representar essa questão do fantástico, e que a casa, essa isbá, né, essa casa, ela vai representar tanto um refúgio no meio da jornada, como o próprio obstáculo para ele transpor essa floresta. Porque no caso ele entra na floresta, ele chega nesse local, que é a isbá, que é essa casa, e ele tem que passar por essa casa. Então a prova dele, a casa é um obstáculo, e a prova dele é chegar do outro lado dessa casa. E do outro lado é que está o objetivo dele e a nova vida dele. E aí o autor vem descrevendo aqui a relação novamente dessa jornada com a jornada do pós-vida, né? Que é você perder, morrer e passar para a próxima vida, para o próximo estágio. E nessa jornada os heróis eles vão ser identificados ali no outro lado, no pós-vida, como seres não mortos. Eles são vivos ainda, e aí eles são representados, são reconhecidos desse outro lado pelo cheiro, porque os outros seres lá do outro lado vão dizer que o herói ele não tem cheiro de morto, ele tem cheiro de vivo, e é assim que eles reconhecem ali o herói do outro lado. E aí são feitas várias analogias em relação ali
a vida após a morte e essa questão do morrer do herói. O autor listou vários capítulos explicando essa questão do pós-vida. Eu não vou passar por todos eles porque eu achei um pouco redundante, mas o que eu achei interessante falar é que essa questão do pós-vida, essa morte que é representada aqui no Conto Fantástico, é aquela morte, no caso, levando em consideração que é um rito de iniciação, um rito de passagem, é a morte da criança, a morte daquela pessoa que começou a jornada e o nascimento de uma nova pessoa, agora dotada de princípios e dotada ali de dádivas mágicas. Então, no caso, o ritual ele acontece para que o herói adquira esse recurso mágico. Então, vários tipos de rituais são citados aqui dentro da cultura do folclore russo e muitos são parecidos com o folclore brasileiro. Eu não vou listar aqui todos os ritos de passagem, todos os rituais de iniciação, mas muitos deles envolvem esquartejamento, perda de membros, a perda de dedos, a própria relação da questão do dedo, de perder um dedo, né? Muitas culturas ali russas falam da questão do dedo, que se corta o dedo para ter essa prova de morte, para que dentro ali da cultura tenha essa prova de que o herói morreu mesmo e que ele virou outra pessoa. E nesses rituais também acontece a representação, ou literalmente ali é feita uma agressão, um tipo de tortura, um tipo de prova física extrema para que esse herói ele se prove e literalmente ali perca esse corpo, perca essa vida e ganhe uma nova. Então, assim, o autor ele fala bastante dessa questão de que para ganhar esse recurso mágico, os heróis eles têm que ganhar um corpo novo. E muitas das culturas acreditam mesmo que a pessoa morreu de verdade e que veio depois com um corpo novo, e todo o ritual ele dá a entender que a pessoa sim ganhou um corpo novo e por isso ela tem aquele recurso mágico. E isso é muito representado ali nos contos fantásticos, quando o herói ele tem uma experiência de quase morte, ou ele morre e é ressuscitado, e nessa de voltar à vida, ele vem com poderes mágicos que vão ajudar ele a vencer ali os obstáculos e os vilões da história. Em resumo, é basicamente isso o que se trata aqui da questão da floresta. Essa floresta ela pode aparecer ali literalmente como uma floresta mesmo, no caso ali da Chapeuzinho Vermelho, que ela entra numa floresta e acaba encontrando um lobo mau, ou pode ser uma questão figurada para descrever que o herói ele está entrando num território obscuro que não pertence a ele, que ele desconhece completamente e que ele tem que morrer para a sua vida anterior e ganhar uma vida nova, onde ele vai poder adquirir aqueles poderes. E a Baba Yaga vai ser aqui um personagem que vai ajudar ele a conquistar esse recurso mágico para nascer de novo com esses poderes e seguir na jornada dele para vencer os obstáculos. Esse é um resumo muito resumido mesmo do que o autor falou. Como eu falei, é um livro denso, tem muito contexto, tem muito exemplo. Então, quem quiser se aprofundar mais nessas questões, leia o livro. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, que foi onde eu comprei. E depois eu volto no outro vídeo para falar sobre a próxima fase aqui do conto, segundo Vladimir Prop. Se inscreve no canal aqui para vocês acompanharem esses e outros vídeos mais didáticos que eu estou fazendo. Tem resenha fantástica aqui também dos autores que são meus parceiros e da editora Pendragon também, que é minha parceira. E vai ter resenha também lá da editora UFJF, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
E pra quem não viu no vídeo anterior, eu tô com uma caixa postal agora, então pra você que é artista, pra você que é autor, quer divulgar aí o seu trabalho, manda na minha caixa postal também. Também tem vídeo aqui no canal sobre arte, eu estou fazendo uma série sobre a história da arte e divulgando também artistas, ilustradores. Se você é ilustrador e quer também divulgar seu trabalho, manda aí na caixa postal, me manda uma mensagem e eu mostro aqui o seu trabalho também. E até o próximo vídeo.